precisa. A palavra de Deus tem poder para trazer à tona. A palavra de Deus tem poder para trazer à existência. Aleluia. Deus está dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus, por intermédio da palavra, foi criando as coisas, foi fazendo as coisas acontecer. O que me alegra é o ambiente onde essa palavra funcionou, o ambiente onde o Espírito estava a se mover. A Bíblia declara que a terra era sem forma e era vazia. Diga: sem forma, vazia. Diga comigo: havia treva na face do abismo. Mas mesmo assim, o Espírito de Deus se movia. Amém? A terra, mesmo sem forma, a terra vazia e a terra em trevas, não impediu o movimento do Espírito. O movimento do Espírito, com a declaração da palavra de Deus, fez com que a terra que não tinha forma ganhasse forma, a terra que estava vazia se tornou cheia, e a terra que tinha trevas, a luz apareceu por intermédio da palavra de Deus. Aleluia. Eu vim para te falar tudo que você precisa, não é outra coisa não ser a palavra de Deus. Se calhar a tua vida está aqui, está vazia, a palavra de Deus tem poder de te encher. Se calhar você está aqui, você está sem forma, a palavra de Deus tem poder para te dar forma. Se calhar você está aqui, está sem direção, há trevas na tua caminhada, a palavra de Deus tem poder para trazer a luz. Aleluia. Mas não é uma palavra qualquer, é a palavra revelada, é a palavra que é Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito se movia e Deus disse. Aleluia. Quer dizer que houve aí uma combinação do Espírito se movendo e da palavra que foi dita. A combinação do Espírito e da palavra dita resulta em transformação. Aleluia. Eu tenho a plena certeza que a palavra de Deus vai transformar o teu ser, porque a Bíblia diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vim trazer uma palavra que não é apenas letra para ti, mas é uma palavra que é Espírito e vida. Aleluia. Para transformar o teu íntimo, para encher o mais íntimo do teu próprio ser. Aleluia. Tudo que você precisa é a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não há diferença entre a palavra de Deus e o próprio Deus. A Bíblia está dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, Deus é a sua própria palavra. Não há diferença entre Deus e a sua palavra. Vou te explicar, vou ir mais a fundo. A Bíblia está dizendo: há um chefe de exército que chega diante de Jesus e diz assim: o meu servo está doente, eu preciso que ele seja curado. A Bíblia fala, Jesus olha para ele e diz assim: vou até a tua casa, vou até ele e lhe darei saúde. Ele olha para Jesus e diz assim: não, eu não sou digno que o mestre vá até a minha casa. Diz apenas uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Eu sou chefe do exército e eu tenho soldados ao meu serviço. Quando eu digo para eles vão, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Então diga apenas uma palavra que o meu servo vai ficar curado. E a Bíblia fala que Jesus admirou a fé daquele homem. E quando a Bíblia diz que quando voltaram em casa, a Bíblia diz assim: era mais ou menos a hora que Jesus tinha dito aquela palavra, encontraram aquele servo curado. Eu costumo dizer, não era mais ou menos aquela hora, era exatamente naquela hora que Jesus disse aquela palavra que aquele servo ficou curado. Primeira coisa para dizer que a palavra de Deus, não há distância para a palavra de Deus. Não importa qual é a situação, não importa qual é a dificuldade, não importa qual é a distância, a palavra de Deus tem poder para viajar. E aqui tem a questão que eu quero reforçar: não há diferença entre a palavra de Deus e o próprio Deus. Por isso é que a Bíblia declara que Jesus admirou a fé daquele homem. Por quê? Porque Jesus entendeu que aquele homem entendeu a revelação de que Jesus e a palavra dele não há diferença. Por isso é que aquele homem olha para Jesus e diz assim: não preciso que você vá na minha casa, diz apenas uma palavra. Ou seja, se você não for, a tua palavra ir, é como que se fosse você aí, tá sabendo? E Jesus olhou para isso e ficou admirado. Aleluia. Por quê? Porque aquele homem percebeu que não há diferença entre Jesus e a sua palavra. E eu vim para dizer isso: não há diferença entre Jesus e a tua palavra e a sua palavra. Se você receber a palavra de Deus, você está a receber a pessoa de Jesus. Se você recebe a palavra de Deus, você está a receber o próprio Deus na tua própria vida. E algo que me alegra é que a Bíblia diz que Deus está por detrás da sua palavra para o fazer cumprir. Eu costumo dizer, a palavra de Deus não pode fugir de Deus, porque Deus mesmo, Ele próprio
dar corrida na palavra dele para fazer com que a palavra dele se cumpra em nossas vidas. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, se você recebe uma palavra de Deus, se você tem uma palavra de Deus, tem tudo para isso se cumprir na tua própria vida, porque o próprio Deus se responsabiliza em controlar essa palavra para não esquivar a tua vida, a fim de que essa palavra se cumpra na tua vida. Então, mais uma vez eu reforço, tudo que você precisa é a palavra de Deus. Aleluia! E essa palavra que eu quero semear no teu espírito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero semear essa palavra na tua vida. Semear. A Bíblia diz que saiu um homem a semear. A primeira semente caiu à beira do caminho. A Bíblia diz que vieram os pássaros e levaram. Aleluia. A outra caiu entre pedregais. Não foi a terra funda. A Bíblia diz que também sufocaram, né? E depois tem a outra que tentou sair, mas o sol também queimou. E a Bíblia fala que a outra caiu na quarta terra. Na quarta terra é uma terra fértil. E a Bíblia diz que produziu a 30, 60 e... 100. Dê comigo 30. 60. 100. 30. 60. 100. Profeticamente eu quero partilhar contigo alguma coisa aqui. 30, 60, 100. O que é isso? Profeticamente dizendo 30, 60 e 100. 30 é a idade em que Jesus começou com seu ministério. Amém? 60 é a idade em que Isaac já está a viver dentro de casa com Rebeca. 100 é a idade que Abraão tem Isaac como filho. Ou seja, a promessa de Deus na vida dele se manifestou. Amém? Então, o que eu quero te ensinar? Quando a palavra de Deus está a dizer você produziu a 30, a 60 e a 100, eu vim para te dizer que a palavra de Deus ela tem que ter poder, em primeiro lugar, de te levantar para fazer parte da obra de Deus no serviço, entrar no ministério e trabalhar para o reino de Deus. 60 precisa te preparar como a noiva do Cordeiro, aleluia, como Isaac e Rebeca, e a 100 é o nível aonde todas as promessas de Deus concernente à palavra de Deus começam a se manifestar plenamente na tua própria vida. Ou seja, você começa a viver exatamente como a palavra de Deus diz que você tem que viver. Você começa a viver a plenitude da vontade de Deus através da sua própria palavra. Aleluia. E é isso que eu quero profetizar na tua vida, que essa palavra produza 30, 60 e a 100 na tua vida nessa noite. Amém? Olha só, a Bíblia está a dizer, né? Vou pular o versículo, vou no versículo 4 do capítulo 2, assim: o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Diga comigo, então orei ao Deus dos céus. Qual é o nosso tema? Nós nos levantaremos e ontem aprendemos muitas coisas, né? Foram várias lições e nós vamos dar continuidade dessas lições. Ontem, se os irmãos perceberam, eu estava a mostrar algumas condições, né, que são necessárias para que realmente, de alguma forma, você consiga se levantar para edificar. Aleluia. E aqui, dando continuidade, encontramos mais uma lição no capítulo 12, esse versículo 4. A Bíblia está dizendo que Neemias chega diante do rei para servi-lo, mas a Bíblia diz que o rei dá conta que Neemias está com o rosto triste. E a Bíblia fala que o rei olha para ele e diz assim: eu vejo que você está triste. E essa tristeza não é uma tristeza, vou considerar assim, uma tristeza simples. É alguma coisa muito profunda dentro de ti. E ele disse: sim, rei, não tem como não ficar triste. Se a cidade dos meus pais está em dificuldades, está numa situação de desolação, né? Não tem como não ficar triste. E a Bíblia fala que o rei olhou para ele e disse: o que eu posso fazer por ti? Pede alguma coisa para mim. A Bíblia fala que ele olhou para o rei. A Bíblia diz aqui, o versículo 4: e o rei me disse: que pedes agora? Então orei a Deus dos céus. Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Aqui isso nos...
completamente nos ensina alguma coisa, aleluia. Ou seja, Neemias tem a oportunidade de pedir alguma coisa para o rei, mas ele não se precipita. A primeira coisa que ele faz é ir diante da presença de Deus, orar, ou seja, buscar uma orientação, buscar uma direção do que ele tinha que pedir para o rei. Se fosse muitos de nós, né, naquele momento que o rei diz assim, o que me pedes agora, automaticamente podíamos dizer, quero isso, quero aquilo lá, aquilo mais. Mas a Bíblia diz que nessa oportunidade que Neemias tem de poder pedir alguma coisa ao rei, a Bíblia diz, então orei ao Senhor. Eu vim para te dizer que em momento nenhum você vai se levantar e poder edificar com sucesso se você não buscar a orientação de Deus, se você não buscar a direção de Deus em oração. Nunca vais conseguir se levantar para edificar com sucesso sem buscar orientação e direção de Deus. E orientação e direção de Deus não se busca de outra forma a não ser por intermédio da oração e por intermédio da sua palavra. Aleluia. Você quer se levantar para edificar, mas o meu conselho nessa manhã, nessa noite, a minha condição para ti nessa noite é: ore, busque o Senhor em oração, busque o Senhor por intermédio da sua palavra, para que Ele te dê a orientação correta, a direção correta, para que você consiga fazer as coisas dentro da sua própria vontade. Aleluia. Então orei ao Deus dos céus. Neemias buscou uma orientação, Neemias buscou uma direção. Olha só, é importante marcharmos segundo a orientação de Deus, porque quando nós marchamos segundo a nossa orientação, segundo a nossa direção, nós vamos entrar num caminho de fracasso, vamos entrar num caminho de derrota. Mas quando nos posicionamos e deixamos Deus nos guiar, Deus nos conduzir, nós vamos contemplar a profundidade e a plenitude da bondade de Deus em nossas próprias vidas. A Bíblia está dizendo que Abraão tem que se separar com Ló, mas na medida em que eles precisam se separar, a Bíblia diz que Abraão olhou para Ló e disse assim: se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu escolho a direita. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu as campinas, viu Sodoma e Gomorra, era bonita a vista, aleluia. E a Bíblia diz que ele escolheu Sodoma e Gomorra e desceu para lá. Mas a Bíblia diz que Abraão ficou em pé, aguardando. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abraão e lhe mostrou a terra em que ele tinha que ir, aleluia. Deus disse para ele: levanta os olhos e vê essa terra. Deus disse para ele: essa terra darei a ti, aleluia, a sua largura e o seu comprimento darei a ti e a tua semente. E ainda lhe disse: percorre essa terra, porque eu darei a ti essa terra e a tua descendência, aleluia. Mas o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui a condição de Abraão em aprender a depender de Deus, em aprender em esperar a orientação e a direção de Deus. Ló se precipitou, viu Campinas, viu Sodoma e Gomorra, era bonito e foi para lá. Mas Abraão esperou a orientação e a direção de Deus. Eu vim para te dizer: não se mova sem a orientação de Deus, não se mova sem a direção de Deus. Essa é a melhor forma com que você pode fazer para conseguir se levantar da forma correta e poder edificar. E nós conhecemos a história. Ló, onde ele escolheu, foi parar em Sodoma e Gomorra, a terra que nós já conhecemos o que aconteceu lá em frente. Mas Abraão permaneceu, Deus lhe orientou e continuou na direção da promessa de Deus na vida dele desde o princípio, que era Canaã, aleluia. Permaneça na orientação e na direção de Deus, para que você não se desvie naquilo que é o propósito exato de Deus para a tua própria vida, aleluia. Então orei ao Senhor. Procura orar, procura buscar o Senhor, procura buscar a sua direção. A Bíblia está dizendo que o povo de Israel no deserto de noite eram conduzidos por uma coluna de fogo, de dia por uma nuvem de glória. Quando a coluna de fogo andasse, eles andavam. Quando parasse, eles paravam. Quando a nuvem de glória andasse, eles andavam. Quando a nuvem de glória parasse, eles paravam. Totalmente eles representavam a dependência diante da presença de Deus. A nuvem de glória e a coluna de fogo representavam a presença de Deus no meio do povo. Ou seja, não se moviam por nada sem Deus se mover primeiro. Eu vim para te dizer: não faça nada sem primeiro Deus se orientar para fazer. Não se mova enquanto Deus não se moveu. Tem muita gente se movendo enquanto Deus não se moveu, e tem muita gente parado enquanto Deus já está se movendo. Por favor, anda, siga
siga o movimento de Deus, siga a orientação e a direção de Deus. Aleluia. E você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas contigo. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Sabe o que me alegra? A Bíblia está dizendo que de noite uma coluna de fogo, de dia nuvem de glória, de noite coluna de fogo. Sabe por quê? Porque de noite no deserto faz frio, a coluna de fogo tem que aquecer. De dia nuvem de glória. Sabe por quê? Durante o dia faz muito sol, a nuvem tem que fazer sombra na vida deles. Sabe o que eu aprendo com Deus? Deus é tão poderoso, mas mesmo assim Ele consegue se adaptar segundo as necessidades da nossa vida. Aleluia. É noite Ele fica a coluna de fogo. Aleluia. É dia Ele fica a nuvem de glória. Deus está ali disponível para responder todas as tuas necessidades, mas é necessário que você se submeta numa posição aonde você esteja em total dependência dele. Aleluia. Então, orei ao Senhor. Quantos vão orar ao Senhor? Amém. Quantos vão buscar a sua orientação? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos pular o versículo 8. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Diga segundo a boa mão de Deus sobre mim. Por que o rei deu a carta para Neemias? Segundo a boa mão. Vamos ver aqui a importância de buscar a orientação de Deus. Neemias buscou a orientação de Deus. E na orientação de Deus, quero acreditar, Deus lhe orientou a pedir essas cartas. E como ele já tinha essa orientação, quando ele foi pedir, não tinha como o rei negar. Porque ele já tinha essa orientação da parte de Deus. Por isso a Bíblia está a dizer que o rei lhe deu as cartas segundo a boa mão de Deus. É importante nós seguirmos a orientação e a direção de Deus. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o que está lá à frente, mas Deus já sabe. Aleluia. Deus já sabe. Então é necessário que você busque a orientação de Deus. Você busca a direção de Deus. Segundo a boa mão de Deus. Eu vim para dizer, é necessário que a mão de Deus esteja sobre ti. Aleluia. É necessário que a mão de Deus esteja sobre. Você nunca vai se levantar para edificar se a mão de Deus não estiver sobre ti. Há uma necessidade de a mão de Deus estar sobre ti. Aleluia. A Bíblia está dizendo que o povo de Israel saiu do Egito através da poderosa mão de Deus sobre a vida deles. Aleluia. Você não vai avançar se a mão de Deus não estiver sobre ti. E nessa noite eu quero declarar que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. A mão de Deus esteja sobre o teu ministério. A mão de Deus esteja sobre essa igreja. A mão de Deus esteja sobre essa juventude. É necessário que a mão de Deus esteja no nosso meio. Aleluia. E o rei me deu as cartas segundo a mão de Deus sobre a minha vida. É necessário que a mão de Deus esteja sobre nós. Você sabia que a mão de Deus acelera o processo de algumas coisas nas nossas vidas? A Bíblia diz que Elias vai para o monte, né? Ele está lá, manda o servo dele e vê, né, como é que está o céu. Ele vai a primeira vez, volta, diz, não vejo nada. Segunda, não vejo nada. E quando chega na sétima, diz, vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Aleluia. E a Bíblia diz que Elias disse para ele, ela vai dizer para o rei Josafá, né, para preparar o seu cavalo para subir, comer e descer, porque senão a chuva vai lhe apanhar no caminho. A Bíblia diz que Josafá subiu no cavalo e começou a descer. É Acabe, né? Acabe. Obrigado. Acabe subiu no seu cavalo e começou a descer, para ir em direção para subir. Mas a Bíblia fala que Elias subiu para orar. Enquanto Acabe subiu no cavalo dele para ir em direção à cidade, Elias sobe no monte para orar. Só que a Bíblia diz que quando ele sobe no monte, curva os joelhos, a Bíblia diz que a mão de Deus
desceu sobre ele. E Elias desceu do monte e começou a correr. E a Bíblia diz que ele passou o cavalo e a cabra. Aleluia! Será que você está me entendendo? O poder da mão de Deus sobre a tua vida vai acelerar alguns processos na tua vida. Amém. Acabe já está no cavalo dele, já começou a andar primeiro, já está a cavalgar. Elias está no monte, está a orar. Quando a mão de Deus desce sobre Elias, ele começa a correr, passa o cavalo e acaba. Será que você está entendendo o que eu estou a dizer? Que tipo de corrida é esse que Elias tem? É resultado da mão de Deus sobre a vida de Elias. Amém. Olha, sabe, quando as mãos de Deus estão sobre ti, você nunca está atrasado. Quando as mãos de Deus estão sobre ti, você nunca está Atrasado. Para muitos podiam pensar, Acabe já está a correr com seu cavalo. Elias está a perder o tempo no monte. No tempo de oração não é tempo perdido. Amém. Amém. Ora, busca a orientação de Deus, busca a direção de Deus. Quando a mão de Deus estiver sobre ti, vai haver alguma aceleração na tua própria vida. Amém. Vocês sabiam que no mundo espiritual existe aceleração? Não, eu quero profetizar aceleração na vida dessa juventude. Amém. Amém. Aleluia. Aí, versículo. Nós nos levantaremos e Edificaremos. aleluia. Quando uma pessoa está de pé, uma das coisas que ele pode fazer é começar a andar. Mas a outra coisa que ele pode fazer é começar a correr. Aleluia. Amém. E a outra é começar a voar. Amém. Sabe o que eu quero te dizer? Andar é o que eu posso fazer. Correr é tudo que eu posso fazer. Voar é só algo que Deus pode fazer por meu intermédio. Amém. Os jovens se correm, se cansam, se fatigam e de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como águia. Andar eu posso fazer, correr é tudo que eu posso fazer, voar como águia só posso fazer por intermédio da presença de Deus. Amém. Os jovens correm, se cansam, se fatigam e de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como de águia. Sabe, quando você está a edificar alguma coisa, é necessário que haja uma renovação em ti. Você precisa se renovar interiormente em todos os instantes. Sabe, quando alguém está dentro da obra de Deus, é necessário que você se renove. Renove o teu espírito em todos os momentos. Porque existem várias circunstâncias que muitas das vezes vêm para abafar o teu espírito, vêm para abafar a tua motivação, vêm para abafar o mais íntimo do teu ser. Mas quando você se renova interiormente, você continua a marchar. Aleluia! A mão do Senhor estava sobre mim. Na boa, por intermédio da mão de Deus sobre mim, eu recebi as cartas do rei. A Bíblia está a dizer assim: a mão de Deus veio sobre Ezequiel e ele desceu até o vale de ossos. Nós nos levantaremos e edificar. Aleluia. A mão de Deus veio sobre Ezequiel, lhe levou até o vale de ossos secos. Eu vim para te dizer, não importa o estado dos ossos. Amém. Mas se a mão de Deus estiver sobre ti, é tudo o que você precisa. Amém. Para que haja uma restauração, para que haja uma renovação, para que haja uma edificação. A mão de Deus. Sabe, é necessário que a mão de Deus esteja sobre nós. Porque há momentos que temos que usar, ou seja, Deus tem que usar um dos dedos das suas mãos para escrever algumas coisas estranhas que o inimigo não consegue perceber. Aleluia. Mene teque fácil. Pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Sabe, a mão de Deus quando opera, ela opera numa dimensão que só aqueles que se consagram e se separam conseguem perceber. A mão de Deus começa a escrever algumas coisas que os incrédulos não vão entender. Eu quero declarar que a mão de Deus esteja sobre ti e que isso vai fazer com que você
você se levanta numa dimensão tão poderosa, que você seja um canal de bênção, edificando a vida de outras pessoas, numa dimensão que muita gente que estiver na incredulidade pode não perceber, mas é a mão de Deus que está agindo sobre a tua própria vida. Aleluia! Oh, nós nos levantaremos e edificaremos. É necessária a mão de Deus para que haja edificação. A Bíblia está dizendo: trouxeram uma mulher adúltera diante da presença de Jesus. Uau! A Bíblia fala que enquanto trouxeram essa mulher, trouxeram pedras para apedrejá-la. A Bíblia fala que encontraram Jesus a fazer o quê? A escrever no chão. Essa mulher adúltera e tudo mais. Jesus levanta para escrever. E se quem nunca pecou seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Todos largaram as pedras e começaram a recuar. A Bíblia diz: Jesus olhou para a mulher e disse: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E a Bíblia fala que Jesus fez o quê? Voltar a escrever. Trouxeram a mulher adúltera no momento errado, no momento em que a mão estava em movimento, no momento em que a mão estava em ação. Aleluia! Oh, quando a mão está em ação não há condenação. Quando a mão está em ação não há falta de perdão. Quando a mão está em ação há perdão, há livramento. Aleluia! Há restauração, há salvação. Quando a mão de Deus está em ação. E não há verdadeira edificação se não há renovação. Não há verdadeira edificação se não há salvação. Não há verdadeira edificação se não há perdão. Aleluia! Não há verdadeira edificação se a condenação não sair da vida das pessoas. É o ministério das mãos que faz isso acontecer. Amém. Você pode deixar a mão de Deus se mover sobre a tua vida. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Versículo 10, a Bíblia fala assim: e que ouvindo Sambalate, o que Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Lhes desagradou com grande desagrado. Sabe o que significa isso? Todas as vezes que você se levantar para fazer alguma coisa para Deus, você vai ter adversários. E não são adversários pequenos, são adversários grandes. Aleluia! Você já aqui está querendo dizer o desagrado do desagrado. É isso que eles tiveram. Desagrado do... Nem toda a gente vai ficar contenta quando você se levantar para edificar. Nem toda a gente vai receber de bom grado quando você se levantar para começar a fazer as coisas de Deus corretamente. Mas eu vim para te dizer: toda edificação tem inimigos, mas são inimigos para serem derrotados, são inimigos para serem derrubados, são inimigos para serem vencidos. Como será valorizada a nossa vitória se não tivermos uma grande luta? Vocês sabem por que Davi é famoso? Sabem? Não sabem? Sabe por que Davi é famoso? Porque matou Golias. Aleluia! Porque matou Golias. Tem muita gente que quer se tornar famoso, mas não quer lutar com Golias. Aleluia! Se calhar estou a falar Golias, você talvez já é um homem assim bem grande. Se calhar estou Golias, é os desafios que você tem na responsabilidade que te deram aqui dentro da obra de Deus. Você está vendo algo muito grande. Não, isso aqui não é para mim, essa responsabilidade é muito... Cuidado dos músicos, não, os músicos são chatos. Aleluia! Você não vai ter uma grande vitória se você não tiver uma grande luta. Sempre que você se levantar para edificar, você vai ter adversários. Sambalate e Tobia ouviram aquilo, ele desagradou. Com grande desagrado. Não gostaram. Aleluia! Eu até já ando habituado com isso. Nós já andamos habituados com isso. As pessoas se desagradarem das coisas que fazemos na presença de Deus. É necessário que haja isso. Mas acima de tudo, permaneça firme e seja vitorioso diante de todos os teus inimigos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Versículo 11. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias.
3 dias a fazer o quê? Nada. A princípio nada. Ficou lá 3 dias sem fazer nada. Porque ele começou a fazer quando saiu. No versículo a seguir, a Bíblia diz ele saiu, foi reparar e tal. Mas primeiro ficou 3 dias sentado sem fazer nada. Há momentos que temos que ficar parados para deixar Deus se mover. Aleluia. Às vezes queremos endireitar tudo da nossa forma. Não. Fica calmo. Deixa Deus se mover. Deus olhou para Moisés e disse assim: fiquem parados, fiquem quietos. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. O silêncio também é uma arma de edificação. Às vezes quando falamos muito podemos errar. Há um momento que você está a ver as pessoas a fazerem algumas coisas que não batem. Às vezes o olhar só também ajuda. Para falar no tempo certo, no momento certo. Amém. Porque quando falamos no momento errado, aleluia. Estive quantos dias? 3 dias. Versículo 12. E de noite me levantei, eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não declarei a ninguém o que Deus pôs no meu coração para fazer em algumas coisas que têm que ser ditas na hora certa, no momento certo. Busca ainda ao Senhor. Deixa ainda Deus comunicar completamente o que Ele tem comunicado no teu coração, para depois quando você transmitir com exatidão. Às vezes Deus ainda não terminou de compartilhar contigo um assunto, você vem já expor essas. Não faça isso. Às vezes Deus está a compartilhar contigo algo interessante, né? Estou aqui com os músicos, sobre um projeto bonito de adoração. Deus está a ministrar no teu coração. Não, tenho que fazer isso. Às vezes Deus nem acabou de te falar sobre esse projeto. Você vem já expor. Espera. Guardei o que Deus estava a me falar. Aleluia. E veja aqui algo bonito. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo. Eu vim para te dizer, no princípio, somos sempre poucos. Mas isso não pode nos impedir, não pode nos fazer, não pode nos levar a recuar. Se levantei com quantas pessoas? Com poucos homens. Aleluia. E o interessante é que Deus não precisa de muitos para livrar. A Bíblia diz que Jonatas está com seu servo, né? E diz assim: vamos subir contra os filisteus. Porque não há impedimento em Deus livrar com muitos ou com poucos. O princípio é sempre com poucos. Mas não podemos desistir. Aleluia. Já imaginaram se Jesus desistisse dos 12? No princípio eram só 12, agora somos quantos? Somos quantos? Imagina se Jesus desistisse no princípio. O número não pode nos fazer recuar. Porque basta ter 1 ou 2, Ele está aí no nosso meio. E se estamos a fazer a favor do nome dEle, Ele está aí no nosso meio. E se Ele está aí no nosso meio, é tudo que nós precisamos. Não espera se levantar, não espera edificar, tendo ajuda ou apoio de todos. Não. Se você tiver apoio de 1 ou de 2, começa. Tiver apoio de 1 ou de 2, começa. Aleluia. Porque às vezes nós queremos todo o apoio do mundo. Não. Você sabia? O princípio é sempre difícil. E no princípio são sempre poucos. E Deus queria nos ensinar que o princípio não é fácil. Sabe por quê? Porque o livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma aí. Sabe o que Deus está querendo nos dizer quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia? A Bíblia não está dizendo que Deus criou. Porque acho que Isaías fala isso. Deus não criou a terra para ser um caos, não. Quando a Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia, não está dizendo que Deus criou algo sem forma e vazio, não. A Bíblia está querendo explicar que quando Ele começou a fazer as coisas, estava sem forma aí.
Não é que ele fez alguma coisa sem forma e vazia, mas quando depois tentou reparar. Não, é que quando ele estava a fazer, ainda estava sem forma aí. Por quê? É o princípio das coisas. E é isso que Deus quer nos ensinar. Que no princípio as coisas podem não ter ainda forma. No princípio as coisas podem estar ainda vazias. Mas isso não pode te impedir de avançar. No princípio você pode não ter apoio de todo mundo. No princípio pode ter só 2 ou 3 pessoas contigo. Mas não desista, avança. É isso que Neemias está fazendo. Está com poucas pessoas. Nós vamos avançar. De noite. Quando ninguém ainda sabe. Eu vim para te falar. Uma das melhores maneiras de começar a edificar é quando ninguém ainda sabe. Amém. Começa a fazer as coisas quando ninguém ainda sabe. Começa a orar a favor da juventude quando ainda ninguém está te vendo. Aí você quer vir aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Os jovens não trabalham, não fazem aquilo. Não, começa ainda a operar naquele nível ainda, aonde ninguém ainda está te vendo. Começa a semear aquele nível ainda, aonde ninguém está a te vendo. Mas Deus está te vendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E aí ele está dizendo que com poucos homens, né? 5 dos 12. Com quantos homens Gideão venceu os medianitas? Com quantos homens? 300. Eu gosto desse texto. Deus disse assim para Gideão: diminui o povo que está contigo, porque é muito. Porque senão, se vocês vencerem, vão se gloriar e vão dizer que as vossas próprias mãos vos livrou. Sabe o que Deus está querendo dizer para Gideão? Eu quero que todo mundo saiba que vocês venceram essa luta não por vocês, mas porque eu estive com vocês. Eu costumo dizer, Deus é manamador. Deus gosta de aparecer. Aquelas situações mesmo complicadas, para as pessoas darem mesmo conta que foi Ele que agiu, estás a ver? Deus está dizendo assim, diminui mesmo esse povo. Vão entender que eu, Pai grande, é que estive no vosso meio. A minha mão é que estava sobre vocês. Eu é que operei. Diminui esse povo. Põe só 300. Aleluia. Meu líder, estás a ver? Se você tiver já todos os jovens que trabalham, que conseguem apoiar, para concretizar todos os sonhos e projetos que estão no teu coração, e Deus vai fazer isso. É tipo que não dependes mais de Deus, não precisa de Deus. Tu tens todos esses jovens que já trabalham, já te apoiam. Se você tiver todos aqueles jovens que já são crescidos, maduros e conseguem levar a obra de Deus e tal, e você pode se ausentar, pode deixar tudo mesmo estar em dia, você não vai perceber o nível do agir de Deus, o nível da manifestação da mão de Deus. Então Deus às vezes deixa as situações assim para você experimentar a grandeza dele, experimentar o operar dele, o agir dele. Então ele diz, diminui o povo que está contigo. Eu quero aparecer nessa situação. Eu quero profetizar na tua vida situações para Deus aparecer. Situações para que seja notável a mão dele. Situações para que seja notável o agir e a manifestação dele na tua própria vida. Aleluia. Ele opera. Não importa o número de pessoas. Ele opera no nosso meio. Glórias a Deus. Versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Aleluia. A Bíblia está dizendo que o que Neemias disse? Lhes mostrei como a mão de Deus estava comigo e como foi favorável para mim e como o rei também esteve ao meu favor. E eles disseram assim, nos levantemos e edificamos. Aleluia. Diga comigo, agentes de Deus. Agentes de Deus. Diga comigo, portadores de Deus. Neemias é um tipo de
portador de Deus, aleluia. Ele saiu com Deus dele, aleluia, que estava com ele lá em Suzã. Veio com Deus dele até em Jerusalém e encontra esses homens, partilha com eles a maneira como a mão desse Deus estava sobre ele. A Bíblia fala que esses homens disseram: nos levantemos e edifiquemos. Iniciativa que era de Neemias agora passou a ser a mesma iniciativa para eles também, aleluia. Eu vim para te dizer que Deus vai te levantar como portador de Deus em qualquer lugar onde você for. Deus vai te levantar como seu portador dentro da sua própria obra. A iniciativa era de Neemias, mas a presença dele, a maneira como ele chegou no meio dos irmãos, os irmãos receberam essa própria iniciativa também como se fosse deles. Disseram: nos levantemos e edificamos. Será que você pode atingir esse nível? O nível onde você consiga afetar as pessoas exatamente ao mesmo nível como Deus te afetou. Aleluia. Era desejo de Neemias se levantar para edificar, mas esse desejo não morreu nele, se transferiu para esses homens. Esses homens, com a sua própria palavra, não era Neemias que lhe disse: levantemos e edifiquemos. Eles sozinhos disseram assim: oh, tá bom, a mão de Deus afinal era contigo. Ah, o rei te deu cartas. Então tá bom, nós também nos levantemos e edificamos. Aleluia. Sabe o que acontece? Muitas das vezes queremos criticar muito os que estão ausentes, porque não querem meter. Sabe o que acontece? Você precisa crescer até um nível tão poderoso que você consiga lhes afetar. Amém. Em vez de você reclamar da ausência deles, que não estão a fazer, não sei o quê, você cresça até o ponto que eles vão ver Deus na tua vida e vão querer o mesmo Deus que você tem. Amém. Você cresça e sirva a Deus com fidelidade, entrega e amor, até o nível que eles também olhem e sejam impactados e desejem fazer o mesmo. Amém. Aleluia. Nós nos levantaremos e edificaremos. Oh, então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável. Então disseram: levantemos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Esforçaram as suas mãos para o bem. Oh, estão a pregar comigo? Eu sou visita, estou mais à vontade do que vocês. Esforçaram a sua mão para o bem. Uau! Esforçaram as suas mãos para o bem. Não vai haver edificação se nós não esforçarmos as nossas mãos para o bem. E é interessante, esforçar. Não meteram só a sua mão para o bem, mas esforçar. Não há edificação sem esforço. Aleluia. Será que você está me entendendo? Não há edificação sem esforço. Mas eu queria tirar uns segundos, sabe por quê? Para vocês darem uma salva de palmas por você. Depois eu vou explicar. Aleluia. Vocês saíram. Eu nunca tive, sempre desejei, mas nunca tinha, não cheguei a ter o privilégio de conhecer a igreja nos Congolenses. Eram nos Congolenses. Vocês saíram dos Congolenses e vieram até aqui. E a igreja não morreu. Aleluia. E vocês continuam com grandes visões e grandes outras coisas por fazer. Sabe qual é o resultado disso? É esforço. Sem esforço isso não seria possível. Sair, o monge vive no Golf 2, né? Do Golf 2, vai trabalhar na cidade, depois vem aqui. Sei que muitos de vocês fazem o mesmo trajeto. Sabe o que se chama isso? Esforço. Aleluia. Sem esforço não há edificação. E é importante se esforçar. É minha hora até. É importante se esforçar. Porque quando nós se esforçamos, Deus age no nosso meio. E depois o nosso coração só se enche de alegria. Por isso a Bíblia está a dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. E ainda vai fazer grandes coisas no vosso meio. Aleluia. Continuem a se esforçar. Continuem a se dedicar. Não deixem a visão que Deus tem plantado no vosso coração morrer. Aleluia. Continuem. No princípio é sempre difícil. Aleluia. Mas no fim nós vamos ver a grandeza de Deus, a manifestação dele. Aleluia. Eu sei que é difícil estar aqui, a igreja nesse meio, onde tem poucas igrejas, tem poucas pessoas ainda. É sempre difícil. Mas no fim vai sempre ser poderoso. Aleluia. Porque a mão de Deus está no nosso meio. Glórias a Deus.
Versículo 20. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Para se edificar da forma correta, é necessário ter noção de quem não faz parte da visão. Do que é que tem que ser apartado da visão. Neemias está a dizer: Sanbalates e Tobias não têm parte nem justiça nessa obra. Nós, os teus servos, nos levantaremos e edificaremos. Você nunca vai edificar se você não apartar as coisas que têm que ser apartadas. Aleluia! Se calhar teu Sanbalate e Tobias são preguiças. Se calhar teu Sanbalate e Tobias são pessoas que vêm e declarar palavras de desencorajamento. São os teus Sanbalates e Tobias. Desafasta. Não tem justiça nem parte nessa obra. Nós nos levantaremos e edificaremos. Amém. Porque nós cremos na palavra que Deus colocou no nosso coração. Cremos no poder de Deus para agir no nosso meio e fazer grandes coisas no nosso meio. Capítulo 3, versículo 1. E levantou-se Eliabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá, e consagraram até a torre de Ananel. Quais são as pessoas que se levantaram primeiro? O sumo sacerdote e os seus irmãos sacerdotes. Eu vim para te dizer que os grandes têm que ser os primeiros a pôr a mão na massa. Aleluia! Os grandes são primeiro a pôr a mão na massa. Quando chegou o momento de começar a edificar, a Bíblia está a dizer: o sumo sacerdote e os seus irmãos sacerdotes edificaram o primeiro sítio, repararam o primeiro sítio. Aleluia! Líder, não espera que os teus liderados façam se você não faz primeiro. Não espera que os teus liderados cheguem cedo se você não chega cedo primeiro. Aleluia! Os sumos, quando chegou na hora H, os sumos sacerdotes que fizeram primeiro. E os sacerdotes: líder, faça primeiro. Você que tem uma responsabilidade na igreja, você que tem um cargo na juventude, te deram o cargo da finança, o cargo de não sei o que, você é a primeira pessoa a pôr a mão na massa, é a primeira pessoa a trabalhar. Os seus liderados têm que ver: não, uau, o meu líder é uma bênção. Eles têm que se sentir distante no mau sentido, distante de maneiras que eles se sintam cada vez mais atraídos para seguir a mesma direção em que você está a caminhar. Aleluia! Eles meteram a mão primeiro. Nós nos levantaremos e edificaremos. Tá bom, mas os sumos sacerdotes e os sacerdotes primeiro é que vão fazer. Está a entender a ideia? Nós nos levantaremos, mas primeiro os sumos sacerdotes e os sacerdotes. Está a correr para ter uma ideia. Aleluia! Aleluia! Os discípulos chegaram diante de Jesus e disseram assim: quem dentre nós é o maior? Aleluia! Jesus disse que o menor no vosso meio é o maior. E ser menor é a capacidade de meter a mão na massa. Aleluia! Glórias a Deus. Versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, depois reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em... Se coloca. O que Neemias disse? Vede como as portas estão queimadas. Vede como os muros estão derrubados. Aleluia! Diga comigo: vede. Vede. Eu disse que você tem que ser o portador de Deus. Ser portador de Deus é a capacidade de você levar as pessoas à dimensão da visão que Deus partilhou contigo. A capacidade de olhar as coisas da maneira como Deus te faz olhar. Eu acredito que os irmãos que estavam em Jerusalém já estavam conformados com aquela situação, né? Os muros estão mesmo derrubados, as portas estão mesmo queimadas. Vamos só já viver assim. Viemos também há pouco do cativeiro, vamos fazer como? Fica só já assim. Aí Neemias chega e diz: olha, vede como é que nós estamos, o opróbrio que estamos. Não, vamos nos levantar. Tenha a capacidade de fazer as pessoas olharem as coisas conforme você olha. Porque ao invés de você estar a olhar
do jeito que as coisas estão mal, mas nem todo mundo está a olhar dessa forma. Então você tem que ter a capacidade de olhar para eles e dizer: vede como é que as portas estão queimadas, vede como é que estamos em um pobre, vede como é que os muros estão derrubados. Porque às vezes vocês não estão a dar conta que a obra não está a andar. Às vezes as pessoas não estão a perceber que não estamos a crescer. Às vezes as pessoas não estão a perceber que estamos estagnados. Às vezes as pessoas não estão a perceber que estamos a encolher. Então nós, como portadores de Deus, agentes de Deus, temos que ter essa capacidade de chamar a razão e dizer: vede, percebam, entendam, vejam as necessidades. Aleluia! Temos que ter essa capacidade. Digo, portadores de Deus. Eu vou terminar com isso, mas desculpa me dizer. Portadores de Deus. Primeira Samuel. Eu queria que você lesse isso. Vamos terminar com isso. 1 Samuel. Aleluia. Portadores de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 a 21. 1 Samuel 3, versículo 19 a 21. Diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava em Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Ou seja, Deus continuou a aparecer em Siló, mas aparecia para se manifestar por intermédio de Samuel através da sua própria palavra. Ou seja, se Samuel não subisse em Siló, Deus não vinha, porque Samuel era o ponto de contato, ou seja, o meio que Deus usava para ter contato com o povo. Ou seja, Samuel era o portador de Deus naquele lugar. Seja portador de Deus nessa igreja. Seja portador de Deus nessa nação. Seja portador de Deus na tua escola. E continua a aparecer o Senhor em Siló, mas aparecia para se manifestar em Samuel. Que Deus aparece em Angola, mas através da tua própria vida. Que Deus visita a união, mas através de você. Aleluia. Que Ele te usa, te levante e você seja uma bênção para essa igreja. Aplauda fortemente o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós nos levantaremos e edificar. Glórias a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe você. Amanhã vamos estar novamente aqui. Eu não sei, só sei que Deus está a falar fortemente no meu espírito que domingo vai ser terrível. Estou a pensar muito no domingo, então não sei porquê, mas Deus está a comunicar isso no meu espírito. Então domingo, principalmente domingo, não falha. Amanhã já vamos voar mais um pouco. Então não falte amanhã. Domingo vamos encerrar com chave de ouro, amém? Eu vejo que o tempo foi. Deus abençoe. Amanhã estamos juntos. Obrigado.